Paraguai e Argentina demonstram preocupações em relação às operações no Rio de Janeiro e anunciam o reforço da fronteira, além de mudanças geopolíticas no reconhecimento de grupos brasileiros como grupo narcotraficantes. Falar um pouquinho também sobre o Trump, que anuncia a retomada dos exercícios nucleares em retaliação a outros países que estão fazendo a mesma coisa e gerando respostas instantâneas de China e Rússia, que vem grande preocupação de uma retomada de uma guerra fria, pelo menos do ponto de vista bélico nuclear. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Coreia do Sul, que recebe autorização dos Estados Unidos para desenvolver os seus próprios submarinos nucleares, enquanto Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, anuncia que a Bélgica será obliterada, desaparecerá do mapa, se continuar ameaçando os russos. Para finalizar, discutir um pouquinho também sobre o importante acordo que foi feito entre o Xi Jinping e o Trump, que pode reanimar um pouco os mercados mundiais, até com a queda da taxa de juros dos Estados Unidos, e infelizmente, anota o que eu estou falando, uma guerra se aproxima. Paquistão e Afeganistão, Paquistão e Talibã, devem entrar em um novo conflito em um futuro próximo. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade nesse momento de queda do valor do dólar. Cara, compara o valor em como tá barato frente ao passado recente. Aí chegou a ficar na casa de 6,30, faz nem questão de um ano, não é recomendação de compra. Mas eu aproveito para diversificar minhas posições e a Nomad oferece para você, que é inscrito aqui no meu canal, nessa nossa parceria, a possibilidade da sua primeira conversão cambial, você ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Você já diversifica suas posições, compra os seus dólares e ainda, ao invés de pagar 5,35, paga 5,20 a partir de cashback. 5,20, paga 5,05, enfim, né? Sempre 15 centavos de desconto. A Nomad é sensacional, porque ela oferece uma série de outros benefícios também. O aplicativo, galera, é extremamente didático, é super simples para você comprar os seus dólares. Você pode ter acesso a 180 países, sem ficar com aquela neura, né, de ficar com cartão de crédito, todas as taxas. Você compra os seus dólares antecipados no momento que você acha mais conveniente e ainda tem acesso à possibilidade, por exemplo, do Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que é o cartão que eu utilizo, inclusive aqui no Brasil, para pagar todas as minhas contas. Cara, convenhamos, o dinheiro eu já vou gastar já. Pelo menos o cartão de crédito da Nomad, ele me dá acesso a pontos que não expiram, que eu toco por produtos, por serviços, me dá acesso a cashback dolarizado para eu ir montando minhas posições, além de benefícios, por exemplo, como acesso ao Nomad Lounge, a sala VIP da Nomad, em suas viagens internacionais. Cara, é só benefício, tá? É de graça, assim, é muito simples. Tem acesso, galera, baixa lá, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. QR Code aqui na tela, cupom Ricardo15 para ter acesso a esse mega benefício. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo que tem um assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente sabe, galera, de tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro, e eu diria que não é só no Rio de Janeiro, que, enfim, né, intensificou no Rio de Janeiro, mas é no Brasil como um todo, que infelizmente a atuação do narcotráfico ela é crescente, e se a gente for expandir do ponto de vista geopolítico, é em todo o contexto latino-americano. Galera, convenhamos que não é coincidência a gente ter figuras, por exemplo, como o Nayib Bukele, que se destacou em El Salvador, que é um cara mais à direita, mas a Xiomara Castro, por exemplo, que também tá na América Central e tem um pensamento mais à esquerda, também anunciando o combate ao narcotráfico. A gente tem, por exemplo, o Penha, por exemplo, no Paraguai, a Argentina agora de Javier Milei, com a sua eleição na Argentina, que renovou parte do parlamento, né? E o seu partido avançou muito no Congresso do país. Ele fala que ele tem duas propostas que vão ser colocadas como prioridade. A reforma trabalhista, que ele alega que uma flexibilização vai ajudar até aumentar o número de trabalhos formais na Argentina, e a proposta de combate à atuação dos grupos criminosos, inclusive colocando uma certa buquelização da Argentina, principalmente em Rosário, que é o centro ali do país. O Equador passando pelo mesmo problema, o Equador que está prestes a votar a entrada de bases militares americanas, que, segundo o Equador, né, vão ajudar a combater a atuação do narcotráfico também no Equador. Infelizmente, é uma coisa crescente na América Latina. E essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro vem deixando rastros geopolíticos. Países se manifestaram, a ONU se manifestou, né, enfim.
E os nossos vizinhos aqui, Argentina e Paraguai, demonstraram certas preocupações, porque a inteligência desses países, em conjunto com a inteligência do Brasil, identificou que alguns membros do CV, né, sabe o que eu estou falando, podem também ter fugido ali, né, está fugindo do Brasil e indo em direção a esses países. A Argentina, ela tem hoje uma ministra da Segurança, que é a Patrícia Bullrich, que inclusive fazia parte, né, na época das eleições, até falava que ela era a favorita, porque como ela era uma centro-direita, não era o Milei, né, que era visto como um cara mais radical da direita, mas também não era um representante da esquerda kirchnerista, é que ela acabou não indo para o segundo turno, né, então os opostos acabaram ficando mais destacados. Mas ela era vista como uma das favoritas, ela acabou entrando no governo do Milei e assumindo a pauta que sempre foi sua prioridade, pelo menos no passado recente, que é a pauta da segurança pública. Algumas críticas em relação a ela, né, por conta de coibir manifestações, da Argentina que é um país muito politizado, muitos manifestantes, mas uma das coisas que ela quer é coibir o avanço do narcotráfico na Argentina e o combate, não só na Argentina, mas em toda a América do Sul. Aliás, escuta o que eu tô falando, hein? Isso é pauta, de novo, galera, geopolítica, envolve também questões políticas nacionais, né? Isso é pauta que vai ser uma das prioridades para o ano que vem. A gente sabe, galera, que há fins políticos sendo utilizados pela esquerda, pela direita, né? Cada um defendendo aí o seu lado, e isso vai ser uma das pautas mais importantes para a eleição do ano que vem, galera. Escuta o que eu tô falando, tá? Enfim, mas a Patrícia Bullrich declarou o CV e o PC da capital, sabe o que eu tô falando, como organizações narcoterroristas. Anunciou, junto com o Paraguai, o reforço das fronteiras e alegou que qualquer brasileiro que for entrar no país vai ser analisado minuciosamente. Pois bem, galera, a gente vê, né, como a atuação desses grupos é infelizmente crescente na América Latina. Além disso, galera, tivemos também a declaração de Donald Trump, que preocupou não só a Rússia e a China, mas o mundo, de que os Estados Unidos vai retomar o seu programa de testes nucleares. A gente sabe que quando acaba a Guerra Fria, uma série de acordos são assinados na tentativa de reduzir a proliferação de armas nucleares, reduzir os testes nucleares, inclusive, né, para evitar maiores problemas. E um desses tratados é o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, que foi assinado em 1996, contando com 180 países signatários, e eu diria que assim, ou seja, quase todos, né? E que eu diria que dos mais importantes que realizam ou podem realizar testes nucleares, os norte-coreanos são os únicos que não fazem parte, tá? Só que, segundo o Trump, existem países que estão realizando testes nucleares à revelia do tratado, e os Estados Unidos não podem ficar para trás. O Trump colocou na sua rede social que os Estados Unidos têm mais armas nucleares que qualquer país e que isso foi alcançado com atualização e renovação constante do arsenal nuclear americano. E devido ao imenso poder destrutivo dessas armas, ele odiou ter que fazer isso, mas que ele não teve escolha no seu primeiro mandato. Ele anuncia que hoje a Rússia está em segundo colocado e a China vem bem atrás, mas que a China, com os investimentos, vai estar em pé de igualdade com os americanos na questão de 5 anos. Hoje, os dados oficiais apontam que Rússia e Estados Unidos têm cada um ali 5 mil ogivas nucleares, a China tem 600, só que nos últimos 5 anos ela aumentou de 300 para 600, ou seja, mais que dobrou seu arsenal nuclear, e a previsão é que até 2030 tenha mais ou menos ali por volta das suas 1.000 ogivas nucleares. A gente teve uma demonstração desse poderio, desse hard power, que aumenta não só na China, na Rússia, nos Estados Unidos, mas aumenta no mundo, né? Uma demonstração desse hard power no dia da vitória dos chineses. Inclusive o Putin estava lá, o Kim Jong-un estava lá também, em que a China teve no desfile 5 equipamentos de capacidade nuclear que tinham capacidade de atingir o território dos Estados Unidos. Então, Trump fala que existe uma grande preocupação com testes, enfim, que estão sendo realizados, e por isso também os americanos vão voltar a realizar testes. Só que aí fica uma questão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os outros países estavam realizando também testes nucleares, excetuando os norte-coreanos, né? Porque a Coreia do Norte não faz parte desse tratado internacional. Professor, claro que estava. A gente viu, por exemplo, o Burevestnik, que foi testado pelos russos. A gente viu o Poseidon, por exemplo, conhecendo ali como o terror dos mares, né? Falando que pode dar um tsunami nuclear, é um míssil de grande capacidade, também propulsão nuclear, o Burevestnik, que tem também um combustível nuclear que pode sobrevoar, segundo os chineses, quase um mês inteiro sem precisar de reabastecimento.
O que a Rússia alega, Peskov, hein, porta-voz da Rússia, que não é para confundir as coisas. A Rússia sempre respeitou o tratado e, por mais que sejam testes de equipamentos que podem carregar ogivas nucleares, uma coisa é você testar um equipamento que pode carregar ogivas nucleares, outra coisa é você realizar testes nucleares. O Poseidon, quando foi treinado, ele não contou ali com ogivas nucleares. O Burevestnik, embora tenha capacidade sim nuclear, ele não estava carregando ogivas nucleares. Então a própria Rússia colocou que os testes não foram nucleares e que a Rússia também, se os Estados Unidos ou qualquer outro país abandonar os tratados internacionais, pelo princípio da reciprocidade, a Rússia também vai abandonar esses tratados. A China também se pronunciou de maneira extremamente preocupante, colocando que espera que os Estados Unidos cumpram de forma responsável as obrigações do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e o seu compromisso, assumam um compromisso com a proibição de testes, adotem ações concretas para proteger o sistema global de desarmamento e não proliferação. Além disso, para tentar fazer algum tipo de política para manter o equilíbrio e a estratégia e a estabilidade estratégica global. Claro, não dá para ser inocente. É óbvio que essa volta dos testes responde a, nessa semana, 2 equipamentos. O Burevestnik, que segundo a Rússia, nem o eventual Golden Dome, que é aquele plano dos Estados Unidos de mais de $1 trilhão de fazer o domo de ouro com satélites e equipamentos. O Burevestnik, segundo os russos, poderia furar essa defesa aérea e o próprio Poseidon. O Poseidon, que os russos falam que tem mais capacidade de destruição que o Sarmat, né? Ou seja, que um dos mísseis de maior capacidade aí dos russos. Ou seja, o mundo hoje passa por uma guerra fria, pelo menos no sentido de uma corrida armamentista, como não passava pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. E aí, galera, acha que os americanos têm razão em realizar esses testes? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também, como parte da reunião ou da resolução do encontro entre Trump e Coreia do Sul, a gente sabe que a Coreia do Sul também está preocupada porque tem rivalidades regionais, principalmente com os norte-coreanos que não fazem parte do TNP, que têm os seus equipamentos nucleares, que realizaram testes, inclusive, no Mar Amarelo ontem, às vésperas do encontro entre Trump e Xi Jinping. E a Coreia do Sul, preocupada, até cogitava, com o antigo representante-chefe de governo, a possibilidade de fazer suas armas nucleares. O atual, ele é um pouco mais moderado, mas ele pediu, a gente sabe que uma série de acordos foram assinados, a Coreia do Sul prometendo investir 350 bilhões, comprar equipamentos, comprar energia dos Estados Unidos para reduzir as tarifas. Mas, segundo o Trump, uma novidade foi colocada, é que além disso, o Trump, ele autorizou, porque a gente sabe que grande parte do desenvolvimento militar dos sul-coreanos está em prática de consonância com o próprio Estados Unidos, autorizou o desenvolvimento de submarinos nucleares. Só toma cuidado para você não confundir, não é o submarino que carrega ogivas nucleares ou que tenha armas nucleares, mas sim o submarino de propulsão nuclear, que tem uma capacidade muito maior, muito mais difícil de ser percebidos ali por sistemas, por radares, enfim, tá? Então a ideia é que a Coreia do Sul ela foi autorizada também a melhorar os seus equipamentos bélicos. Lembrando que a Sanai Takaichi, atual primeira-ministra japonesa, assim como o Shinzo Abe, assim como até o Shigeru Shiba, convenhamos, também tem essa prática mais belicista. O mundo está se rearmando e a OTAN prometendo passar de 2%, sendo que vários países nem cumpriam essa meta do PIB, gasto e defesa, para 5% até 2035, mostra isso. Além disso, galera, a gente teve também, eu trouxe ontem para vocês, as ameaças que fazem parte também dessa guerra híbrida, desse confronto, dessa corrida armamentista. A Rússia vem testando os equipamentos, a Rússia colocou-se que se os mísseis Tomahawk, mísseis de longo alcance, forem cedidos para os ucranianos, a Rússia considera que a OTAN vai estar interferindo diretamente no conflito e pode atacar algumas posições na OTAN. O ministro da Defesa da Bélgica, ele se pronunciou e anunciou que caso a Rússia faça algum tipo de ataque nuclear ou até mesmo não nuclear contra algum membro da OTAN, a OTAN vai obliterar, vai fazer Moscou desaparecer do mapa. E aí,
quem é velho de guerra do canal já conhece, né? Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia, inclusive, de 2008 até 2012, período em que o Putin virou primeiro-ministro, mas o Medvedev é um grande aliado do Putin, convenhamos. Hoje ele é um conselheiro de segurança, e eu costumo falar que ele é o bucha de canhão, né? Ou seja, sempre que algum tipo de declaração muito polêmica tem que ser dada, é o Dmitry Medvedev que vai lá e fala, né, sobre os seus anseios, sobre as suas questões, as suas propostas. O que aconteceu? O Dmitry Medvedev, ele tinha colocado que existem equipamentos que são o Doomsday, né, o dia do apocalipse, que foram testados pela Rússia, que é o Burevestnik e também o Poseidon. E aí, como a Bélgica fez essa provocação contra os russos, um dos seguidores ali do Medvedev colocou: nossa, Medvedev, eu acho então que a Bélgica está disposta a... Acho que falta um pouco de teste, hein? Estão a fim de testar na Bélgica? E o Medvedev colocou: sim. E aí a Bélgica desaparecerá. E, cara, convenhamos que nesse caso, de fato é verdade, né? Porque se o que foi prometido pela Rússia for verdade e o Poseidon tem toda essa capacidade de destruição, provocando um tsunami radioativo, convenhamos que a Bélgica é um país litorâneo, ou seja, pode ser aí bastante comprometido pelas forças russas. Lembrando que a Rússia está avançando na região de Pokrovsk, anunciou bem ali na fronteira do conflito entre Rússia e Ucrânia, em algumas posições, como próximo de Kupiansk, por exemplo, que vai fazer uma espécie de cessar-fogo durante algumas horas para que jornalistas ou ucranianos que queiram abandonar aquelas posições saiam de lá, o que indica que muito possivelmente algum tipo de agressão mais forte deve acontecer no futuro próximo, ou seja, os russos confiam que eles podem ainda avançar bastante no campo de batalha, principalmente depois que dominarem a região de Pokrovsk. Além disso, galera, tivemos também o encontro, talvez o mais esperado do ano, né, para que acontecesse o encontro presencial entre Trump e Xi Jinping, presidente dos Estados Unidos e presidente da China. Foi um acordo que o Trump classificou como encontro nota 12 de 10, ou seja, sensacional. A gente não sabe ainda todas as nuances, porque foi muito que os Estados Unidos divulgou, o Xi Jinping, a China, que a gente sabe que é muito mais comedida, né, do que exatamente os americanos, ou que o Trump principalmente, não anunciou tantos detalhes assim desse acordo. Pelo que os Estados Unidos afirmaram, alguns pontos foram bem importantes. Os Estados Unidos prometeram reduzir as tarifas de 57% para 47%, anunciaram que a China prometeu comprar bastante combustível fóssil, principalmente da região do Alasca, o que é um ponto importante e que, aliás, pode demonstrar uma certa preocupação da Rússia. Será que as sanções de fato vão ser respeitadas? A Lukoil, a Rosneft, a China vai deixar de comprar combustíveis fósseis dos russos? Pode ser talvez um indicativo. A China vai voltar a comprar soja dos Estados Unidos, o que pode ser parcialmente preocupante para o Brasil, porque lembra que se a China não compra a soja dos Estados Unidos, que corresponde hoje a mais ou menos 20, ou correspondia, né? 20 a 25% da importação de soja, tem uma diversificação de mercados. É nóis, né? Brasilzão aí surge como uma alternativa. Claro que os agricultores meio que já estavam esperando isso, né? Convenhamos que essa briga entre China e Estados Unidos não ia durar para sempre. Aparentemente, foi feito um acordo durante um ano de cessão dos minerais terras raras, e não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, ou seja, a China não vai mais burocratizar, não vai mais limitar a exportação dos minerais terras raras, e a China prometeu combater a questão do fentanil. A gente sabe que a China não é que ela produz o fentanil, né? Mas o fentanil, ele é um opioide inclusive utilizado pela indústria farmacêutica, setor de hospitais e tal. Só que isso acaba sendo produzido, né, por pessoas de maneira ilícita para ser usado como opioide para fins recreativos, enfim, né, pela população americana. E isso vem causando um caos ali na saúde pública dos Estados Unidos. A China fala que ela não tem participação na produção, e de fato é verdade, mas a China comercializa os insumos. Segundo Xi Jinping, a China já vem tentando combater isso, mas vai tentar fazer ainda mais fiscalização, para onde que está sendo vendido, qual que é a finalidade, se vai ser uso duplo, para evitar que isso chegue na sociedade americana. Enfim, né, galera, acho que é um ponto importante, mas assim, a China falou que já fazia isso. Então, os americanos acho que aceitaram que a China já fazia e reduziu. Aliás, essa queda de 57 para 47 é muito por conta do fentanil, né? Os americanos acreditaram na promessa dos chineses e reduziram aí em 10%. Além disso, o Xi Jinping, ele se pronunciou que Estados Unidos e China não podem cair no ciclo da vingança, anunciaram que chegaram a vários consensos e também que há boas perspectivas na cooperação da inteligência artificial.
Já o Trump depois deu outros detalhes, confirmando que China e Rússia concordaram em trabalhar juntos na guerra da Ucrânia. Não deu maiores detalhes, saber exatamente o que isso significa. A China vai pressionar a Rússia? Ou será que os Estados Unidos vai pressionar a Ucrânia? Não deu maiores detalhes. E falou também que alguns temas não foram discutidos, como a questão dos chips e semicondutores. Lembrando que isso é uma coisa que, para mim, me causa estranheza. Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, porque a China só anunciou essa restrição na exportação dos minerais terras raras, argumentando que, primeiramente, os Estados Unidos tinham limitado a exportação de chips semicondutores, alegando que era uma questão de segurança nacional. E aí chamou, bom, se é segurança nacional por parte deles, por conta da inteligência, desenvolvimento e tal, pra gente também é segurança nacional. Porque eu não sei o que eles fazem com os ímãs, com chips, com os minerais terras raras. Vai que eles usam para mísseis, equipamentos que vão ser utilizados contra os chineses. Vai que eles vendem para Taiwan. Vai que eles vendem, sei lá, para as Filipinas, para combater no mar da China Meridional. Então, alegando que uma questão de segurança, limitaram. Será que a China não exigiu nada, não? Em relação à liberação desses chips semicondutores? Não sei, porque a China, de novo, né, se pronunciou com muito menos intensidade do que o Trump, e o Trump ele levou muito mais as vitórias, claro, faz parte da geopolítica, as vitórias dos americanos nessa relação entre os dois, do que exatamente alguns benefícios que os chineses possam ter tido na relação comercial. E para finalizar, pessoal, uma notícia importante que infelizmente pode ter reflexos nos próximos dias, espero que eu esteja errado, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que é o conflito entre Paquistão e Afeganistão. Dois países que são vizinhos, e o Afeganistão hoje controlado pelo Talibã. A questão é que existem grupos no Paquistão que o Paquistão acusa que são aliados do Talibã do Afeganistão, que ficam praticando ataques, atentados contra o Paquistão. O Paquistão recentemente combateu esses grupos e fez ataques também no Afeganistão, alegando que o Afeganistão está acobertando esses grupos, que o Talibã tem relação com esses grupos que praticam ataques no Paquistão. A gente fala, galera, de ataques na fronteira, fechamento de fronteira, isso no passado recente, questão de 2, 3 semanas. Istambul, na Turquia, tentou mediar algum tipo de acordo de paz entre Paquistão e Afeganistão, que acabou não funcionando, acabou não dando certo. O Paquistão, então, anunciou de maneira oficial que vai obliterar o Talibã. Cansou que não dá para ficar contando com a boa vontade do Talibã de não financiar grupos terror, segundo o Paquistão, dentro do seu território, e que vai ser obrigado a combater não só esses grupos, mas também os grupos que apoiam, como, por exemplo, o Talibã, que, lembrando hoje, é reconhecido pela Rússia e mantém relações diplomáticas também com a China. Possivelmente a região vai passar por vários problemas em um futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.